Ricardo estava beijando sua amante em sua casa quando, ao olhar para as imagens da câmera de segurança, ele diz que sua esposa está se aproximando. Júlia, ainda sem entender, diz que ele deve parar de pensar na esposa dele. E Ricardo fala que não é isso, e explica que a esposa dele está chegando em casa nesse exato momento. Os dois ficam sem saber o que fazer quando Paola entra no quarto e fica curiosa ao ver seu marido passando roupa, coisa que ele nunca fez. Ricardo diz que sempre tem a primeira vez para tudo, e Paola pergunta para onde ele está indo, já que ele estava passando a camisa dele. Ricardo fica apreensivo e mente dizendo que tem uma reunião de trabalho para ir. Ela pergunta quanto tempo ele vai demorar e ele responde que vai ficar fora por 1 hora. Paola diz que já que ele vai sair, ele deve comprar algumas coisas para casa. E Ricardo diz que tudo bem. Paola então pede que o marido se apresse, senão irá se atrasar, e se retira do quarto. Ricardo então abre o guarda-roupa e pergunta como sua amante está. Júlia ironiza a situação, perguntando se ele não está vendo o quão confortável ela está ali dentro. Ricardo pede perdão por essa situação e diz pra Júlia que tem que sair. Júlia pergunta como assim e fala que ele não pode deixar ela ali com a louca da esposa dele. Ricardo fala que a esposa dele sempre toma banho depois de chegar da academia e que ela deve aproveitar essa oportunidade para sair da casa. Ele se despede da amante e quando ia sair do quarto dá de frente com Paola. Ricardo diz que já está indo para a reunião e mesmo achando estranho ela se despede do marido. Após o marido sair de forma inesperada, Paola liga para seu amante, dizendo que seu marido saiu e que ele deve vir rapidamente para sua casa. Enquanto isso, na rua, Ricardo acaba dando de frente com o amante de Paola, perguntando o porquê ele está tão apressado. Carlos fala que não está apressado e que só está se exercitando. Ricardo diz que tudo bem e se despede do homem. Paola então abre a porta para o amante, dizendo que ele é muito rápido. Carlos fala que ele deve aproveitar as oportunidades e Carlos entra na casa, enquanto Paola vigiava para ver se seu marido não aparecia. Dentro do quarto, o amante de Paola expressava a saudade que estava sentindo por ela, enquanto Júlia, a amante de Ricardo, estava vendo tudo pelo guarda-roupa. De repente, eles se apavoram ao ouvir o marido de Paola se aproximando e ela manda que ele se esconda. Paola manda que ele se esconda no guarda-roupa e assim ele faz. Ricardo abre a porta do quarto e se depara com sua esposa deitada na cama. Ao pensar que ela estava dormindo, o homem decide ir até o guarda-roupa para libertar sua amante. Mas Paola o vê tentando abrir a porta e pergunta o que ele está fazendo. Ricardo então fala que voltou porque ela não falou as coisas que ele deveria comprar para casa, dizendo que ela fez ele chegar atrasado na reunião e como ela não falou o que ele deveria comprar no mercado, ele vai ficar ali mesmo e se senta na cama. Paola então diz que ele deve comprar apenas papel higiênico, ovos e algumas frutas. Nada mais do que isso. E pede que o marido se retire do quarto e vá para o mercado, pois precisa dos ovos para fazer a janta. Ricardo não entende nada e pergunta para a esposa o porquê ela quer tanto assim que ele se retire e a questiona se ela está escondendo algo ou alguém dele. Paola dá risadas, dizendo que ele fala muita bobeira e que é melhor ele ir logo ao mercado, pois não tem ninguém ali além deles. Ela também fala que notou algo estranho nele e que ele ficou um pouco nervoso quando ela foi conversar com ele e pergunta se por acaso não é ele quem está escondendo algo. Ricardo pede que a esposa o respeite, dizendo que ele é um homem irrepreensível, dizendo que o coração dele só pertence a Júlia. Paola pergunta como assim Júlia, e Ricardo diz que o nome completo dela é Júlia Paola. Ela fala que é verdade, mas que ela nunca a chamou assim pelo primeiro nome. Ricardo diz que está cansado dessa conversa e diz que é melhor que ela vá fazer algo produtivo e se retira dali. E Paola sai dali também, o questionando o porquê ele a chamou de Júlia. Já voltamos com o vídeo. Se liga nessa nova plataforma que acabou de chegar e já está fazendo o maior sucesso. Ela está dando um bônus exclusivo para todos que fizerem seu primeiro depósito nesse exato momento. Não perca tempo e clique no link do canto esquerdo e venha se divertir. Enquanto isso, Carlos e Júlia conseguiam se retirar do quarto através da varanda e em poucos segundos eles se cumprimentam. Logo eles ouvem o Paola e Ricardo discutindo e se retiram dali. Ricardo diz para Paola que é melhor que ele saia para tomar um ar fresco, porque ali dentro está um clima muito tóxico. E manda que Paola vá fazer algum exercício, porque cada dia que passa ela fica mais gorda. Paola diz que é por isso que ela está indo para a academia, dizendo que no caso dele, nem com o exercício o bingolim dele vai crescer, o deixando irritado. Do lado de fora, Júlia e Carlos pulavam o muro para sair da casa, quando acidentalmente Carlos acaba esmagando os ovos de codorna quando ia descer do muro, pedindo que Júlia o ajude. Júlia não sabia
sabia como ajudar e Carlos gritava muito alto. Dentro da casa, Ricardo ouve o barulho de Carlos gritando e pergunta para a esposa o que foi isso. Ela diz que não sabe e eles se retiram dali para ver o que é. Do lado de fora, Ricardo e Paola pegam Carlos no flagra descendo do muro da casa deles e pergunta o que ele estava fazendo lá em cima. Ele fica sem saber o que dizer, enquanto Paola fazia um sinal para ele ficar quieto. Ricardo entende tudo e diz que Carlos não precisa explicar mais nada e que tudo está muito claro. Ele diz que ela estava o enganando com esse homem, bem debaixo do nariz dele. Carlos tenta se explicar novamente e Ricardo manda que ele cale a boca, dizendo que ele acabou de estragar um casamento. Paola diz que pode explicar tudo e Ricardo pergunta como ela foi capaz de fazer isso com ele, dizendo que confiou cegamente nela. Carlos diz que ele é um cínico mesmo e diz que tem algo muito importante para confessar a Paola sobre Ricardo. Ele fala que Carlos já causou muitos problemas no casamento dele e tenta o expulsar dali. E Carlos revela que Ricardo está traindo ela também. Essa história ainda não acabou. Comentem se querem a parte 2 e até mais, pessoal.